Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Psin e vamos a mais um exemplo de projeto de filtros, tá? Agora a gente tem um projeto um pouquinho mais parrudo, digamos assim. Então é o projeto de um filtro para adensar lodo de uma estação de tratamento de efluentes que gera 2.000 metros cúbicos de lodo por dia, com uma concentração de 50 kg por metro cúbico. Lembrando que esses exemplos são meramente didáticos, né? A torta formada, então, tem 8 vezes 10 na 11 metros por quilograma. Informação que pode ser obtida de forma experimental, como vocês fizeram em aula prática. Porosidade 50% e massa específica de 2.000 kg por metro cúbico. E é sugerido um filtro com resistência do meio filtrante de 1 vezes 10 na 11, tá? Então, para começar a brincadeira, eu vou usar o mesmo modelo de filtro que eu usei para o exemplo 5, tá? Só para vocês observarem quando eu devo e quando eu não devo usar um tipo de filtro, tá? Então, aqui na nossa planilha de cálculo, tá? Onde eu deixei lá como exemplo para vocês, já lancei os dados aqui, tá? Para facilitar, tá? E só vou deixar a parte final aqui. Então vamos continuar com um tempo morto de 900 segundos, né? Pensando num filtro prensa em torno de 15 segundos para abertura e fechamento, acho que é um tempo adequado. E por ser um projeto grande, vamos supor que esse equipamento opere 24 horas por dia, tá? E ciclos de 1 hora, então 24 ciclos por dia, tá? Então chegamos aqui os dados de volume filtrado por ciclo, de tempo de ciclo e tempo de filtração, tá? Só lembrando que aqui eu usei a mesma pressão de operação, tá? Só mudei as outras propriedades, tá? Que eram relativas a esse filtro, tá? Então, vejam aqui que ao resolver esse problema, nós chegamos a 249 metros quadrados de área de filtração, tá? Então, 249 metros quadrados de área de filtração. Se nós dar uma olhada lá no catálogo que eu mostrei para vocês no exemplo anterior, o maior filtro, o Prensa Max 630 com 50 placas, possui 29,3 metros quadrados de área de filtração. Então eu precisaria, 29,3, eu precisaria de 8 filtros e meio. Como 8 filtros e meio não é possível, 8 filtros, poderia ser 8 filtros com 50 placas e um com 25, mas né, vamos arredondar o cálculo, vamos colocar 9 filtros, tá? Para facilitar os cálculos, tá? Então seriam 9 filtros com 50 placas, né? 9 filtros com 29,3, 9 com 29,3 metros quadrados de filtração e um volume total das câmaras 9 vezes 458,7, 9 vezes 458,7 litros, então 4.000 metros cúbicos de área, a 4 metros cúbicos aproximadamente de volume nesse equipamento, né? Então nós chegaríamos a um projeto até relativamente dentro daquilo que o filtro oferece, que é um filtro com câmera de 3 centímetros, tá? Muito bem, projeto ok, mas será que 9 filtros é viável? Tá? Então, pensando nisso, por ser um projeto muito parrudo, muito grande, digamos assim, nós temos alternativas. Que alternativas são essas? Tá? Por exemplo, os filtros rotativos a vácuo. Tá? Fazendo uma rápida pesquisa aqui, eu gostei desse site porque ele dá uma imagem bem interessante do filtro rotativo aqui, como é que é a disposição dele, tá? E vejam só, aqui nós temos filtros de até 205 metros quadrados, tá?
operada a ação pressão negativa, vácuo, tá? Sobre a torta, tá? Sendo operado de forma contínua. Tem uns desenhos aqui de como isso aqui vai funcionar, tá? As áreas de filtração, tá? Então, as áreas que realmente acontece a filtração, tá? Então, algumas informações aqui que eu achei interessante, tá bom? Vamos ao projeto então, nesse caso, tá? Então eu já preparei uma planilha aqui onde eu joguei os dados, tá? Então alfa, CS, porosidade, massa específica, viscosidade, água, né? Efluente, resistência. Vamos deixar esse termo pressão máxima aqui, pressão de operação em aberto, 2.000 metros cúbicos em um dia. Então vamos aqui parâmetros, são importantes. Primeiro, tempo de operação por dia, tá? Então, horas por dia. Então, eu espero que um filtro desses, né, opere 24 horas por dia, né? Porque é um processo contínuo a geração de lodo numa estação de tratamento de efluente. Uma estação de tratamento de efluente, por ser algo extremamente grande, ela não sofre oscilação, ou a oscilação ela é pouca durante o dia, então eu vou operar 24 horas por dia, né? Um tempo de ciclo do equipamento. Então esses equipamentos eles trabalham de 1 a 3 minutos de ciclo, né? Então vamos supor aqui 2 minutos para ter uma margem operacional. E o fator de submergência, esses equipamentos eles operam até de 25 a 45% submergido, né? Então vamos pensar aqui num 0,37%, tá? Ou 37% de submergência, para a gente ter margem para brincar com esses valores depois e ajustar o projeto, tá? Vazão. Então a vazão são os 2.000 metros cúbicos que eu vou operar, né? Dividido por 24 horas, vezes 60 minutos por hora, vezes 60 segundos por minuto. Tá? Então nós temos aqui em metro cúbico por segundo a nossa vazão. Tá? Aqui está a equação para filtros contínuos, lembrando que essa equação ela vira uma báscara aqui em função da área, né? Então o termo A vezes x ao quadrado, o x seria 1 sobre A, B vezes x mais o termo C. Tá? Então o termo A vai ser igual a viscosidade, que multiplica a concentração da suspensão, que multiplica alfa, que multiplica a vazão ao quadrado, dividido por 2, fator de submergência, 2, fator de submergência ao quadrado, vezes a pressão de operação do equipamento. Vai dar um erro porque nós não definimos a pressão de operação. Então lembre, pressão de operação, tá? Vácuo é no máximo 101,3 kPa, tá? Então se o máximo é isso, pensando que um equipamento opera aí com 60, 70, 80% de vácuo, né? Nós podemos usar aqui 75.000, que seria próximo a 75% de eficiência de vácuo, né? O parâmetro B, então, μ vezes a resistência vezes a vazão dividido por fator de submergência vezes o tempo de ciclo vezes a pressão. Tá? Temos o parâmetro B e agora o parâmetro C. Então, igual a menos 1 dividido por fator de submergência vezes tempo de ciclo. Tá? Então chegamos aos 3 parâmetros da minha báscara. Então aqui é x ao quadrado, x e nada, né? Então, aplicando a báscara, nós temos só o x positivo, que vale 1 sobre a área de filtração, menos b. Então, só a raiz positiva, que nos interessa,
B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes o parâmetro A. Tá? Então chegamos a um valor de A, tá? A um valor de X, e por consequência a uma área de 231 metros quadrados. Vejam que essa área aqui, ela não está longe deste equipamento oferecido por esse fabricante, o maior equipamento desse fabricante. Tá? O que eu poderia fazer aqui? Dividir essa área em 2 filtros, até para ter um backup. Em caso de parada de eu posso ter uma pane, ou até mesmo fazer uma otimização aqui dos meus resultados buscando um valor menor. Então, por exemplo, eu sei que é 37, mas o fabricante me diz que eu posso chegar entre 25% e 45%. Vamos ver se com 25% melhora a minha área? Então, piorou, aumentou a área de filtração. E se eu for para 45%? Olha, já dá bem próximo da área do maior equipamento, tá? Mas não, eu quero manter aqui os 37%, né? Mas o fabricante me diz, olha, você pode usar 2 minutos, mas você pode usar 100 segundos, né? Como ciclo. Olha, chega bem mais próximo também. Então eu posso ir brincando aqui com os valores até que chegue a um projeto adequado. Por exemplo, aqui já atenderia com bastante facilidade, né? Nem tanta sobra, né? Teria uma sobra aqui de 15 metros quadrados, né? Dá menos do que 10%, é bastante justo, mas o projeto atenderia, tá? Então vamos supor que eu escolhi esse projeto, tá? 80 segundos. Vamos supor que eu quero deixar 2 horas para limpeza do filtro, tá? Então eu vou botar aqui 22 horas, né? 22 horas por dia. Então, deixa eu botar isso aqui como uma função ali. 22 horas por dia, ó, já iria para 209. Então aqui eu não posso ter parada, já fica fora do meu projeto. 1 hora por dia, 1 hora só por dia de parada. Ó, 200. Então eu tenho nesse projeto um backup, né, uma sobra de 1 hora de operação por dia. Não pode acontecer nada no dia que demore mais do que 1 hora no meu projeto, tá bom? Então isso é a segurança que vocês vão dar ao projeto de vocês. O que eu faria? Com certeza eu botaria 2 filtros de 150 metros quadrados, tá? Então, por exemplo, aqui eu botaria uma operação 24 horas por dia, tá? Tempo de ciclo talvez um pouco maior, para que se eu pudesse, por exemplo, 150 segundos, e um fator de submergência de 35%, né? E ainda trabalharia aqui com uma pressão um pouquinho menor, tá? 273, tá? Então eu botaria 2 filtros, aí de 140 metros quadrados, né? 140 metros quadrados, e eu teria um bom backup aí, caso meus equipamentos parassem de funcionar ou tivesse algum problema operacional durante o dia, tá? Isso é a segurança de projeto de vocês. Eu poderia aumentar o tempo de ciclo de eu poderia aumentar o fator de submergência, né? Eu poderia trabalhar aqui ainda com 22 horas, tá? E ter um backup aqui de tempo, já que tempo de ciclo e fator de submergência em processo é um pouquinho mais complicado de se operar, né? Mas eu poderia melhorar a pressão aqui e compensar um pouquinho isso aí. Então, essa brincadeira é que vocês vão fazer no projeto aí de vocês. Então, se nós pensarmos em filtros de 140 e 150 metros quadrados, né, como a gente pensou, tá? Pensando aqui que o filtro ele é
um tambor, né? E ele filtra por esse lado aqui, né? Se nós pensar que esse filtro tem 3 metros de diâmetro, né? Então, 3 metros de diâmetro. 3 metros de diâmetro, tá? E que a área dele aqui, a área é igual a π vezes d vezes L, porque é a área lateral, né? Lembrando aqui que ele não filtra pelas pontas dele, né? Então nós teríamos um comprimento do equipamento igual a 150, vamos arredondar isso aqui para 150, né? 150 dividido por π vezes o diâmetro, tá? Daria um equipamento aí de 16 metros de comprimento, atenderia perfeitamente o meu processo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer coisa, só me procurar via WhatsApp, via os canais que a gente costuma conversar. Valeu, valeu e um abraço.